E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo está sendo possível graças a Silvana, minha aluna romena que estuda português comigo. Se vocês acham aprender inglês difícil, imagine aprender português. Eu fui, eu era. E ser diferente para todas essas pessoas. Enfim, aprender português é bem complicado. Porque a Silvana não pode fazer a aula dela, eu comecei a ver jornais e eu vi que as pessoas estão comemorando a morte do Lázaro, aquele psicopata, que eu não preciso explicar quem é, porque se você está na internet com certeza você já sabe quem é. Se você já achou meu vídeo, que dirá, se você achou esse vídeo aqui, que dirá, fala sobre Lázaro. E eu fiquei bastante triste com as comemorações da morte dele. E se eu falar isso mais uma vez, eu vou ser apedrejado, né? Se eu falar, eu fiquei triste com a celebração, veja. Não é que eu fiquei triste com a morte dele. Eu fiquei triste com a celebração da morte dele. A comemoração da morte dele. A comemoração da morte dele me deixa triste. E antes que eu repita isso demais sem explicar e você já começa a me tacar pedra falando, então leva para sua casa, adota, dá flores para ele, antes de eu ser atacado com esse discurso, eu quero explicar como eu me sinto, como eu vejo o mundo, como eu entendo as coisas, não para que eu te convença de que é assim que você tem que ser, eu não estou pregando o jeito de ser. Eu acordo todos os dias esperando que no final do dia eu tenha me tornado um ser humano um pouco melhor do que eu era quando eu acordei, e eu muito raramente consigo, sinto que eu esteja fazendo progresso. Mas vamos lá. A comemoração da morte do Lázaro, ela só é possível porque a gente vive numa cultura muito maniqueísta. O povo brasileiro, ele é muito maniqueísta, ele só tem o bom e o mal. Parece que assim, ou você está do lado do bem ou você está do lado do mal, e isso permite uma manipulação tremenda, vocês não têm ideia. Se você vai para uma igreja de uma religião falsa e ela te convence de que existe o bem e o mal e ela te coloca do lado do bem, o bem pode fazer qualquer coisa, pode explorar seu dinheiro, pode abusar dos seus filhos, pode fazer qualquer coisa em nome de Deus, mas aí qualquer coisa, não importa o quão seja boa, vai alguém do candomblé, vai alguém da umbanda, mata a fome de alguém, cura uma pessoa, não importa, essa pessoa é do mal. Isso é de uma falta de inteligência absurda, mas não é culpa do fiel, é culpa da religião falsa que coloca o mundo como maniqueísta. Essa coisa de dividir o mundo entre bom e mal é uma coisa perigosíssima porque ela permite a manipulação. Não é à toa que a nossa sociedade é fruto de um longo investimento, né, de ataque à imagem do PT. Não estou dizendo que o PT seja bom, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o PT seja bom. O que eu estou querendo é dizer que houveram pelo menos 16 anos de uma campanha ostensiva de difamação do PT, assim como fazem com o Bolsonaro hoje, para que você não pudesse nem chegar perto desse nome, para que você tivesse asco, nojo, e você já sabe que ele é ruim, você não precisa nem saber o que ele faz. Se eu pedir para você me contar o que o PT faz, você nem sabe, mas é que você sabe que ele não presta. Isso não está aberto à discussão. Por quê? Porque Brasil é maniqueísta. Brasil ou é bom ou é mal. E quando você pega alguém para ser mal, não adianta algo bom que ele faça. Bolsonaro teve medidas aí que foram boas para o país? Teve. Mas você sabe quais são? Não, porque a gente não falou sobre elas. E fizemos questão de não falar. Por quê? Porque o Brasil é maniqueísta. Se você assiste um rádio ou televisão que odeia o Bolsonaro, se o Bolsonaro fizer alguma coisa boa, não aparecerá nesse jornal e você jamais saberá. Mas tudo que é de ruim, inclusive aumentado, você sabe. Por quê? Porque Brasil maniqueísta, e fugir desse maniqueísmo é uma coisa muito importante, porque todo ser humano ele tem o bom e o mal dentro dele. Eu tenho o bom e o mal dentro de mim. É só eu jogar MOBA que o meu mal aflora. Agora quando eu vou dar aula, aí o meu bem aflora. Então eu tenho que dar aula mais do que jogo MOBA, porque aí eu me torno uma pessoa na média mais boa do que má. E eu acho que a gente tem que fazer mais aquilo que nos torna bons, como a gente deve nos aproximar de pessoas que nos tornam boas também. A Lana e a Lari e a minha irmã, elas me tornam pessoas muito boas, acredito eu. Quer dizer, uma pessoa, não várias pessoas, né? Não são várias pessoas. Mas essas três me arrancam de mim o melhor de mim, e eu acho que eu sou uma pessoa muito boa do lado delas. Mas eu já me relacionei com pessoas que extraíam o pior de mim. Eu já fui
um péssimo namorado, já fui um péssimo companheiro. Então, dizer que eu sou do bem aponta uma inocência tremenda, tremenda, porque parte do princípio de que eu acredito no maniqueísmo e eu acredito que eu possa ser somente bom no mundo. Quando, na verdade, o meu sucesso numa sociedade competitiva implica na falta de oportunidade para alguém. E se eu for analisar o meu karma, analisar o meu consumo, analisar o meu comportamento e ver o quanto isso onera e pesa para outras pessoas que não têm o que eu tenho, é tudo uma questão de narrativa aí, né? A gente vive buscando justificativas. Não, eu briguei por quê? Não, eu falei aquilo porque aí a culpa é do outro, a culpa é de não sei quem, mas eu não, eu sou bom. Inclusive eu vou até a igreja, e quando eu vou à igreja, eu tô do lado do bem, eu não tô do lado do mal. Não tô nessas religiões falsas aí, eu tô do lado do Deus verdadeiro, e aqui é amor. Mas eu comemoro a morte do Lázaro. Por quê? Porque ele era do demônio, afinal de contas. Então, a morte de alguém do demônio eu posso comemorar, porque eu sou do lado do bem. E isso, para mim, não faz o menor sentido. Essa história maniqueísta, ela não faz o menor sentido. Bom, se esse mundo maniqueísta não faz sentido, então vamos lá. Então, como você vê o mundo? Bom, eu vejo um mundo de pessoas que têm o lado bom e o lado ruim. E eu vejo pessoas que têm muito controle do seu lado ruim, porque elas sabem o quanto esse lado ruim pode gerar coisas piores ainda. Às vezes a gente tem vontade de pegar pessoas do governo, pegar a cara, esfregar no asfalto, arrastar no asfalto. A gente quer o pior da pessoa. Só que a gente sabe que, assim, se você começa com isso, você atrai para você coisas muito piores. Não só a punição da justiça, mas o pesar de ter que lidar com isso para o resto da vida. Então, no auge do passional ali, se eu pego alguém tentando abusar da Lana, é claro que eu vou matar o cara. Eu vou perder a cabeça e vou matar o cara. Mas depois eu me arrepender. Vou falar, puta, fiz merda. Talvez eu me arrependa, mas eu vou falar, pô, estraguei a minha vida à toa. Talvez se chegasse eu antes, eu poderia impedir que isso acontecesse, dado uma surra nesse cara, impedir que ele chegasse perto da minha filha, e não arruinaria a minha vida da forma como arruinei. Existem pessoas que não têm esse julgamento. Existem pessoas que têm o julgamento que têm senso de justiça, que têm senso de certo e errado, melhores do que as outras, e tem pessoas que não têm esse senso. Por quê? Porque nós temos coisas que não são doenças, mas são condições cerebrais, são naturezas do cérebro da pessoa. Por exemplo, a natureza do cérebro da minha irmã, que é esquizofrênico, minha irmã ela é atormentada pelo medo. Ela tem medo de vozes que só estão na cabeça dela, e essas vozes na cabeça dela querem o pior para ela e querem sempre sabotá-la. E não importa o que eu faço, não importa o quanto eu falo, não importa o quanto eu dê condições para ela, para que ela viva uma vida segura, eu nunca vou conseguir dar segurança para minha irmã. Isso é fato. Existem outras pessoas com outros transtornos, existem outras pessoas com outras doenças, existem pessoas que são psicopatas. Se eu deixar minha irmã sem medicação, ela vai surtar, ela vai começar a ouvir vozes cada vez mais altas, essas vozes elas vão ameaçá-la cada vez mais, a minha irmã vai ficar cada vez mais desesperada, cada vez mais nervosa, e aí ela vai tentar se defender. E aí como que ela vai tentar se defender? Muito provavelmente atacando. E aí não é impossível que ela pegue uma faca e, de tanto medo que ela está das alucinações da cabeça dela, ela tente atacar alguém para se defender. Né? Ou então, o mais perigoso de tudo é que ela ataque a si mesma. Muitos esquizofrênicos sem medicação, eles se matam porque eles querem fugir do medo. A morte deles, dolorosa, sofrida, é tão iminente que eles preferem uma morte rápida, pulando de algum lugar, ou se cortando, ou acabando com a própria vida. Eu cuido da minha irmã pelo menos, 18 anos, 15 anos, estou exagerando. Eu cuido da minha irmã há pelo menos 15 anos, e nesses 15 anos eu fui bem sucedido em jamais deixar faltar medicação para ela, então ela nunca tentou contra a própria vida. Mas se um dia eu vier a falhar, se um dia eu não tiver mais condições de cuidar dela, e se ela ficar sem remédio, e se ela for parar no meio da rua e não tiver acolhimento e não tiver nada, não é improvável e não é impossível que ela venha cometer suicídio.
Existem outras pessoas com outras doenças, por exemplo, psicopatas que não têm remorso, e eles têm, o cérebro deles é diferente, e eles não têm problema nenhum em matar uma pessoa. Eles têm aqueles que chegam às vias de fato, eles têm inteligência para arquitetar. Eles seduzem, eles convencem, eles conseguem enganar, estimular, atrair as pessoas para fazer aquilo que eles querem. E geralmente é mostrar o quanto eles podem. O psicopata ele mata para provar que ele pode. É um prazer enorme ter controle sobre a vida do outro. E como que você impede que essa pessoa exista? Desculpa, gente, ficar me repetindo, mas é porque eu preciso falar. Como que a gente impede? A gente não impede, por quê? Porque a gente não pode prender uma pessoa que nunca matou. A gente não pode prender uma pessoa por um crime não cometido. A gente não pode fazer isso. Então a gente identifica que a pessoa tem traços psicopatas. Bom, a gente também, a pessoa quando se envolve na política, a gente já vê que ela tem traços que tendem à desonestidade, principalmente na política brasileira, do jeito que ela é feita, do jeito que ela é formada, e liberando acesso para pessoas que são formadas na universidade do patrocinador da Tabata Amaral lá, por exemplo, do Partido Novo. Todos os patrocinadores que fazem com que as pessoas cheguem com fôlego e com educação para disputar a vida política pública têm interesses e estão manipulando esses caras que entram. Então, assim, quando você vê alguém entrando na política, você já sabe que o cara não tem tendências à honestidade. Ele tem tendências a abrir mão daquilo que ele pensa, a negar aquilo em que ele acredita para defender aquilo que o interesse do patrocinador dele e do partido político dele acredita. Mas assim, você pode prender um cara que ainda não roubou, você pode prender um cara que ainda não foi desonesto, você pode prender um cara que... Não dá para você prender uma pessoa antes dela cometer um crime. O máximo que dá é você identificar psicopatas, mas aí como que você vai isolá-los da sociedade? E imagina o tanto de brecha que a gente abriria para que pessoas muito ricas e poderosas simplesmente começassem a taxar sob demanda, baseado em muito capital, porque assim, quem tem muito dinheiro coloca pessoas no Congresso, no Senado. Quem tem muito dinheiro manipula as decisões que quem está no governo toma. O que impede uma pessoa de muito capital e de muito poder manipular a lista das pessoas que são psicopatas e que, portanto, devem ser presas e isoladas da sociedade antes que venham a cometer algum crime maior? Isso é poder infinito na mão de pessoas de grande poder. Então eu sou o cara mais rico do Brasil, eu quero dar vazão às minhas vontades políticas, eu faço uma lista, gasto aí alguns bilhões de reais e tenho uma lista de pessoas concorrentes a mim, pessoas que eu não gosto, pessoas que podem atrapalhar os meus planos, eu prendo todas elas como psicopata. A gente tem que tomar muito cuidado com a lei que a gente altera, porque a gente não sabe o quanto o nosso mundo pode piorar ainda mais. Ainda mais. Mas eu acho sim que a gente tem que descobrir quem são esses caras e, dado um crime, dado o menor deslize, aí sim a gente tem que pegar. Assim como a minha irmã está condenada a tomar o remédio dela para o resto da vida dela, tudo bem que ela quer tomar o remédio, mas ela podia não querer, mas ela está condenada a tomar o remédio para o resto da vida dela, porque senão ela pode me atacar, ela pode se atacar, ela pode atacar alguém na minha família, ela pode trazer sérios problemas. Então nós temos um trato, eu cuido dela e ela toma remédio, é isso a nossa negociação. Assim como o esquizofrênico ele tem que se submeter a essa medicação, o psicopata, quando identificado, ele poderia sim, no primeiro deslize, após o primeiro deslize, a gente poderia sim fazer com que esse cara se isolasse da sociedade para sempre, para que ele não pudesse, não só não matar, como não pudesse mais influenciar as pessoas. É por isso que as prisões elas deveriam ser divididas entre pessoas não psicopatas e psicopatas. As prisões precisariam ser divididas, porque quando você deixa psicopatas em cadeias normais, eles fazem gangues, eles tacam fogo em pessoas lá dentro, sob pretexto de conseguir benefícios, mais vantagens para os preços, eles conseguem dar cabo de planos que eles têm de matar e de torturar pessoas. Isso não é legal e não deveria ser permitido.
Agora, a gente é muito privado disso, por quê? Por conta da nossa ignorância e da nossa incapacidade de compreensão, de entender realmente quem é que está fingindo ser bonzinho, quem é doente, quem não é, quem finge ser doente, quem não finge. A nossa dificuldade de identificar esses psicopatas fazem com que quando a gente descubra, já seja tarde. E aí muita gente está comemorando que o Lázaro foi morto, porque acha que esse cara, se ele fosse preso, ele seria solto, e muito provavelmente seria. E isso é péssimo, isso precisa mudar. Um psicopata, uma pessoa dessa, ela não pode nunca mais, não importa o bom comportamento. O psicopata ele pode fingir bom comportamento, ele pode fingir sanidade, ele pode fingir arrependimento a vida inteira dele. Isso não é um sacrifício para ele. Aquela Suzane Richthofen lá, deixa ela presa o tempo que você quiser, mas o dia que você permitir que essa pessoa influencie alguém, ela pode influenciar alguém para tirar a vida de outras pessoas também. Então você não pode deixar essa pessoa voltar ao convívio em sociedade normal. Agora, o que fazer com essa pessoa é muito difícil, e não me agrada a pena de morte. Não me agrada a pena de morte porque eu não acho que a minha irmã mereça a morte porque ela é esquizofrênica. E a diferença de um esquizofrênico, de um psicopata e de mim foi basicamente o nosso RNG de dropar cérebro. Eu dropei um cérebro não esquizofrênico, não psicopata, mas extremamente tóxico quando eu vou jogar MOBA, porém extremamente empático quando eu vou dar aula. E o psicopata dropou o cérebro dele e minha irmã dropou o cérebro dela. Agora, eu não acho que a minha irmã mereça a morte. Logo, eu também não acho que o psicopata também mereça a morte, porque não foram coisas que eles escolheram para a vida deles. Agora, aí a gente tem que ver o tamanho da nossa incompetência em lidar com pessoas como Lázaro. Nós não conseguimos encontrar punição para esse cara. A gente tem medo de deixar esse cara só na cadeia, porque ele vai se comportar bem, vai arrumar um bom advogado e daqui a pouco vai sair. E vai encontrar gente disposta a acreditar que ele está dizendo que está arrependido, que agora ele é de Jesus, e vão acreditar nele, ele vai voltar a matar novamente. E por não saber lidar com isso, quando a polícia mata, a gente vai lá e fala, nossa, que alívio. Esse nossa, que alívio eu não entendo bem feito. Por quê? Porque aí eu acho que esses sintomas que você tem, que talvez você tenha de alegria na punição, eu acho que é uma coisa imposta por programas policialescos, da Atena, Cidade em Alerta, todos esses programas maniqueístas que dividem o cidadão, as pessoas em cidadão do bem, cidadão iníquo, do mal, que tem que morrer, que tem que sofrer, que tem que... Eu acho que isso precisa acabar. Quando você olha para eu leio muito sobre vida em penitenciárias. Meu primeiro livro foi O Carandiru, do Drauzio Varela. Depois, Tudo Junto e Misturado, a história do PCC. Eu me interesso muito sobre a vida de pessoas em cativeiro, porque do mesmo jeito que eu gostava de ir em comunidades, que é o nome bonito para a favela, e eu gostava de falar com mendigos também, para entender melhor o funcionamento do mundo, para tentar... para ver em que momento a pessoa desiste dela mesma e vai morar na rua, para ver o que faz, quais foram as alternativas, me deu uma paz muito grande quando eu descobri que aqui em Aracaju, quem permanece morador de rua é porque não aceita o convívio em albergues. Então eu falo, nossa, que bom, cara, pelo menos a pessoa ela tem essa opção. E se ela não quer, tudo bem. Mas assim, se um dia minha irmã acabar na rua, ela vai encontrar um acolhimento num albergue, talvez lá ela tenha respeito e cidadania. E assim, o mínimo que ela precisa para subsistir. E quando você vai olhar na cadeia, você vê, ela está dividida basicamente entre gente que fez merda, que precisa pagar. Todas elas fizeram merda, tem que pagar. Isso são todas elas, todas fizeram merda, tem que pagar. Mas a grande maioria foi para lá por força das circunstâncias. E todos os programas policialescos que você assistiu a vida inteira preparam para você ter um gatilho acionado com a minha fala e te prepara para vomitar um monte de verdades pré-programadas em cima de mim, quando eu digo que a cadeia ela tá cheia de vítimas da sociedade. Sim, vítimas da sociedade.
Pessoas que olha para o Rio de Janeiro, abolição dos escravos. Ah, você é livre agora, vai para onde você quiser, só que a parte rica da cidade está toda tomada. Só sobrou o morro para você. Você vai morar no morro com um monte de gente e você não tem competência e capacidade nenhuma de gerar riqueza, de gerar renda. Se fode aí, otário. Essa pessoa, ela analisa um monte de oportunidades, de saídas. E olha que engraçado, porque tem um cara lá que nunca roubou, mas que ele sempre trabalhou 16 horas arduamente todos os dias e ele virou alguém, porque além de trabalhar vendendo picolé e pedalando 200 quilômetros por dia para ir para a escola, ele estudou muito e virou Juiz Barbosa. Por causa de um Juiz Barbosa, você fala, tá vendo? O resto é tudo vagabundo, porque se quisesse tinha virado alguém na vida. Quando na verdade as pessoas não percebem que não tem vaga de sucesso para todo mundo, caso todo mundo se esforce. Então ali você tem um monte de gente que acabou indo parar no PCC, que acabou indo parar no mundo das drogas por não ter outra oportunidade, e que seria reformado se tivesse essa oportunidade. E tem os irrecuperáveis, que são em muito menor número, que são psicopatas, que são pessoas que têm problemas e que fazem com que você olhe para a massa inteira e ache que toda ela é feita de pessoas como Lázaro. E aí você fala, todo bandido tem que morrer. E na verdade você está aí achando que o mundo se divide em bem e mal e desejando a morte de pessoas que acabaram lá por falta de orientação, por falta de oportunidades e por falta de melhores condições. E nós não estamos preocupados em fazer um mundo onde todas as pessoas possam ter mínimas condições. A gente está preocupado em manter a classe alta e média alta segura. E é por isso que a gente prende todo mundo que se liga ao tráfico, embora a gente compre, né? A elite compre, consuma drogas, ela quer todo mundo ligado ao tráfico preso, morto e punido e sofrendo muito as consequências de seus atos. Ou seja, você nega a subsistência e depois você vai lá e prende o cara e fica dando chibatada nele. E tem que dar muita chibatada porque ele vai servir de exemplo. Bom, matar o Lázaro e mostrar fotos dele em correntes do WhatsApp não diminuirá assassinatos cometidos por psicopatas. Por quê? Porque pessoas, digamos, normais, pessoas não assassinas, não psicopatas, elas não cometerão assassinato porque elas já têm filtros morais em suas cabeças e elas já não iam matar ninguém mesmo. E o psicopata de verdade, ele não se intimida com esse tipo de disposição, com esse tipo de punição, e ele vai fazer, e ele não tem freios. Ele não tem freios. Não é porque você ameaça, não é porque você mostra um cara que se deu mal, que ele vai achar que ele vai se dar mal, ele vai se achar inteligente, ele vai achar que ele vai conseguir escapar. Ou seja, em números totais, você não diminui os assassinatos futuros quando você prende um psicopata do passado, quando você mata um psicopata do passado. Bom, esse vídeo está se estendendo demais e já está chegando a hora da aula da Mari. Eu só queria falar aqui um pouco sobre o Itadakimasu. O Itadakimasu é uma coisa... Não é Atadakimasu, é Itadakimasu. Toda vez que o japonês vai comer, desde de pequenininho, ele é orientado a bater a mão assim, ó, e falar Itadakimasu. Itadakimasu é uma prece, é um agradecimento pela comida que você vai comer. Eu odeio práticas, cerimônias e palavras que eu não entendo o que significam e não entendo de onde vem. E uma vez eu perguntei para o japonês que raio era isso de Itadakimasu. Eu entendo o que significa, que é tipo, né, recebo, mas eu queria saber se existia alguma coisa maior, alguma coisa mais grandiosa. E ele falou, olha, tudo na natureza é vivo. O fruto, durante certo tempo, ele tem vida. Os vegetais, as folhas têm vida, e os animais que a gente come, eles têm vida também. E a gente está colocado num universo que a gente não escolheu, mas em que a vida ela só se sustenta através da vida. Quando você olha para a natureza, você vê que a vida sustenta a vida em cadeias e que você não tem alternativas a isso. Sem a vida, você não mantém a vida. Olha que coisa legal isso. Ou seja, desde a vaca comendo capim que é vivo,
Até a gente comendo a vaca que é viva, que, né, o mato foi vivo, a vaca foi viva também. Você imagina que você fala assim: eu não vou me alimentar de nenhum ser vivo mais. Veganos agora eles vão à loucura, né? Já tomei tijolada do pessoal que assiste o Datena, agora eu vou tomar tijolada dos veganos. Eu sei que vegano vai virar pra mim e vai falar: você quer comparar a vida de uma vaca, a vida de uma maçã, seu otário? Para de falar merda, fecha esse seu canal. Bom, eu olho para uma maçã, eu vejo vida. Eu olho para uma planta, eu vejo vida. Eu olho para um animal, eu vejo vida também. Mas vamos supor que não seja, então. Vamos supor que não seja. E vamos para a natureza. E passa uma tarde numa selva. E passa uma tarde observando animais silvestres. Eles estão comendo uns aos outros. Porque existem animais herbívoros e existem animais carnívoros. E existem animais que só são carnívoros. Você não vê um leão comendo pasto. Né? Você pode idealizar um paraíso em que isso aconteça, mas você não vê. Porque esse mundo que nós não escolhemos cair nele, nós não escolhemos como fazê-lo, como construí-lo, nós caímos no mundo onde a vida se alimenta da vida. E porque você não pode sustentar a sua vida sem tomar a vida do outro, né, o vegano ele vai dizer, talvez, ele vai falar: você não precisa matar vaca, você pode comer soja. Sim, mas tem 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Se todo mundo parar de comer proteína de carne, e está parando porque não está tendo dinheiro para isso, e começar a comer soja, você vai precisar de tanto campo de soja, mas de tanto campo de soja também. Você vai precisar de tanto território quanto. E aí o que vai acontecer? Você vai desmatar, e ao desmatar você vai acabar com um habitat. Você não vai matar um coelhinho, você vai matar todo um ecossistema para plantar mais soja para você poder virar vegano. A nossa própria existência agride a vida dos outros nesse planeta. Então eu acho que essa temática, essa conta aí não fecha de vou virar vegano, vou salvar o planeta, porque não vai. Com essa quantidade de gente que a gente tem no planeta, não vai. Mas aí o que eu vejo, já que a gente tem que se alimentar de outras vidas, que pelo menos essas vidas não morram em vão. Então eu vou receber esse alimento hoje e tá daqui massa. Eu recebo uma planta que foi viva, eu recebo um animal que foi vivo e tá daqui massa. E eu recebo isso e eu vou fazer com que a minha vida vale a pena ser vivida e que ela faça bem ao meio. Para quê? Para que ela justifique as outras vidas que ela consome. Isso às vezes acontecia quando um samurai ele precisava matar o outro, porque eles se desentendiam e aí um chamava o outro para shobo. Shobo é ou a vitória ou a morte, né? Show de vida e de vitória, aliás, e bu de morte. Shobo. Então vamos tirar um X1 aqui e um vai sair morto. Geralmente por uma causa, e eu odeio, gente, vocês achando que o japonês ele era muito mais sábio e que eles eram muito ligados à honra e que eles tinham valor. Era um bando de babaca, tipo, a minha escola é melhor que a sua, não é prova. Vem aqui então, vamos. Aí vai lá e mata o outro. Eram umas causas banais. Eram umas causas banais que levavam a duelos de vida e morte. Mas tudo bem. Chegamos a um duelo de vida e morte. Quando o cara, um samurai, vai lá e mata o outro, ele não comemora. Por que ele não comemora? Porque o outro era um ser como eu. Ele era uma pessoa tanto quanto eu era. Ele tinha objetivos tanto quanto eu tinha. Tanto quanto eu tenho. E para que a minha escola pudesse continuar, e para que a minha honra pudesse continuar, para que a minha casa pudesse continuar, a dele precisou parar de existir. Então eu não levanto as mãos pro céu e agradeço e falo: toma aí, ó, chupa, caralho. Não vou comemorar desse jeito. Então a vitória de um samurai sobre o outro era seguida de um profundo sentimento de respeito, de um silêncio de respeito à vida do outro que se perdia. Então você tem o Itadakimasu e você tem também... Você não vê um sumotori quando empurra o outro, quando derruba o outro, comemorando. E se você comemora, é uma das coisas mais feias que você pode fazer, é uma agressão à sociedade, não é ao atleta, não. É uma agressão à sociedade você comemorar isso. E assim, do mesmo jeito que eu acho que o japonês era tonto 500 anos atrás, que ficava se desafiando por qualquer besteira, 400, principalmente depois do Nobunaga lá.
Eu já achava os caras tontos, mas tudo bem, eles estavam num momento que era pra ser tonto mesmo, era medieval o negócio, mas aí depois eles evoluíram e eles viraram uma sociedade que entende o respeito, que entende o valor da paz, que entende o valor de respeitar o espaço do outro. E hoje eles são melhores, mas a gente ainda não é tão melhor ao ponto de entender psicopatas. Eu queria então, com esse vídeo, e eu só tenho mais 1 minuto para a aula da Mari, deixar esse ponto de reflexão. O mundo ele não é maniqueísta. E para que a nossa vida continue em segurança, muitas vezes a gente tem que acabar com a vida de outras pessoas. Eu não gostaria, pelo menos eu não faço isso na minha vida, eu não acho que a perda da vida do outro deva ser comemorada, deva ser celebrada como uma vitória, porque não é. É a admissão de uma grande derrota, de que somos incapazes de dar um fim respeitoso à vida de uma pessoa que tem psicopatia. Quando eu falo fim respeitoso, não é fim da vida respeitoso, não, é viabilizar a vida no psicopata. Nós somos, do mesmo jeito que o japonês já foi tonto e se desafiou por um monte de besteira, e hoje virou uma sociedade melhor, a gente está num ponto da nossa história ainda, em que a gente ainda não sabe como permitir que um psicopata exista sem atrapalhar a vida do outro. Toda essa tecnologia que a gente desenvolve, todo esse conhecimento que a gente desenvolve, ele poderia sim um dia ser canalizado para isso. Só que vai demorar muito. Por quê? Porque programas como o do Datena dão muito dinheiro, dão muita audiência, e eles vão continuar existindo por muito tempo. E enquanto eles existirem, a nossa sociedade vai continuar sendo maniqueísta, quando nós não deveríamos, porque nós temos crenças que a gente não sabe de onde vem. E a gente tem a crença de que um Lázaro a menos torna o mundo mais seguro, quando na verdade não torna. O mundo não está mais seguro porque o Lázaro morreu. A gente só não sabe o que a gente vai fazer com o próximo psicopata que for preso. Esse é a reflexão de hoje. Desculpa me estender tanto e desculpa parar abruptamente, porque agora tenho aula da Mari. Grande abraço para vocês, uma boa semana.